estaremos já dando início ao culto ao nosso Deus. Sejam bem-vindos, amados irmãos, a Irla, a Lucinéia. Nós vamos começar aqui com um canto em espanhol, enquanto os irmãos estão se conectando, tanto através do Facebook como também do Instagram. Da Bolívia também que estiveram conectados conosco no culto anterior. Então também são bem-vindos, para esse tempo de louvor, de adoração ao Senhor. A paz do Senhor Jesus, os irmãos que estão conosco no Facebook e também no Instagram. Deus abençoe grandemente as suas vidas. Los hermanos de Bolívia também, que han estado com nós e estão invitados a seguirem aqui até o final para esse tempo de culto, de alabança ao Senhor. Todos juntos vamos celebrar o nosso Deus com muita alegria, louvando ao Senhor em todo o tempo. O Senhor é aquele que nos chama a adorar a Ele, porque Ele é bom. Nós não dependemos de circunstâncias para adorar a Deus. Nós dependemos dEle. E Ele é o Deus que está sentado no trono, santo, justo, perfeito. Vamos juntos adorar ao nosso Deus com muita alegria. Eu quero convidar aos amados irmãos a cantarmos juntos a canção Diz: Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro em dias de tribulação. Vamos louvar ao Senhor. Aí em sua casa mesmo, cante ao Senhor com alegria no seu coração. Todos juntos celebremos ao nosso Deus. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo
louvar ao Senhor. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Nossa esperança é o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos Jonathan Santos, glória a Deus, Deus é bom em todo o tempo. Wilson Nascimento, prazer, meu irmão, ter você aqui conosco. O Senhor é a nossa porção. Vamos juntos, irmãos, celebrar o nosso Deus. É tempo, sim, de confiar no Senhor. Em qualquer tempo devemos celebrar a Ele com muita alegria. Nós nos alegramos com todos os irmãos e irmãs. José Luiz Padilha, bendiciones, meu irmão, desde Cochabamba, Bolívia, um gosto. Davidson Morim, glórias ao nome do nosso Deus. Bom estarmos juntos aqui. Tem vários irmãos que estão se conectando nesse momento. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor no Salmo de número 27, versículos de 1 a 3. Quero convidar você a ler sua Bíblia, se você está com ela próxima de você. Se não, escute aí com atenção aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações através da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 27, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, a nossa fortaleza. Ele é aquele que tira dos nossos corações todo o temor e nos leva a confiar nele em todo o tempo. Eu quero convidar você a cantar uma canção que mostra sobre o lugar mais seguro, que fala sobre esse lugar mais seguro. E esse lugar mais seguro é a presença do Senhor. Como é bom estarmos aqui. Como é bom poder celebrar a Deus mesmo em meio às aflições. Isso é bom, porque o Senhor é bom. Há um lugar de refrigério em ti. Esse lugar é no Senhor.
nós te glorificamos, Tu és a nossa fortaleza, Tu és a nossa rocha eterna, nossa salvação, aquele que nos livra de todas as nossas angústias, aquele que está conosco em todas as angústias. Tu és, Senhor, o nosso sustentador em todo o tempo. A nossa alma se alegra em Ti, a nossa alma regozija no Senhor. Pedimos, ó Deus, que nessa tarde a presença do Senhor, a presença do Teu Espírito venha renovar as nossas vidas, venha renovar a nossa confiança no Senhor. A Tua palavra diz que na presença do Senhor há abundância de alegria e na Tua destra delícias perpetuamente. Aleluia! É tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso, Jesus. 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 Aleluia, como somos confortados, renovados na presença do nosso Deus. Glórias sejam dadas a Ele. Eu quero, nesse momento, pedir para que você possa acompanhar a leitura bíblica em Lucas no capítulo 21, do versículo 5 até o versículo 13. Lucas, capítulo 21, do versículo 5 até o versículo 13. Quero chamar sua atenção para esse texto bíblico. Esses dias que nós temos vivido são dias de muitas informações. E essas informações que vão chegando, muitas delas boas e outras terríveis, outras bem difíceis para ouvirmos. Infelizmente, muitas mentiras são divulgadas também que têm levado pessoas até o pânico. E por outro lado também vemos pessoas subestimando essa situação que tem sido tão difícil. Nós estamos buscando a orientação da Palavra de Deus, pois a Palavra de Deus ela nos dá orientação para tudo, em todo tempo, em qualquer época, em qualquer lugar. E o texto que nós vamos ler aqui passou-se quando Jesus ele estava no templo, juntamente com os seus discípulos, estava exortando a eles sobre o que deveria acontecer antes dos fins dos tempos, antes da sua vinda, e como eles deveriam se portar diante daquela situação. E também das situações vindouras, do que iria acontecer. Tanto o que estava acontecendo naquela época, a falsa estabilidade das pessoas, a falsa confiança das pessoas, infelizmente deixando de confiar em Deus, confiando na sua própria religiosidade, deixando de confiar em Deus para confiarem em si mesmas e exaltando as construções humanas. E nesse contexto aqui, quando alguns falavam a respeito do templo, como diz aqui em Lucas capítulo 21 e o versículo 5, ele diz assim: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. O templo de Salomão, quando ele foi construído, anos depois ele foi totalmente destruído pelo reino babilônico. Nós entendemos que, como nos diz a palavra do Senhor, a destruição desse templo foi um juízo de Deus sobre o povo hebreu, sobre o povo de Israel. Deus tinha predito, tinha chamado o povo ao arrependimento, muitas vezes usando muitos profetas, mas infelizmente o povo não se arrependeu
e Deus tinha anunciado um juízo sobre eles, que viria os caldeus, viria a nação babilônica, invadiria a terra de Judá e levaria a muitos deles cativos. Muitos morreriam, muitos foram levados cativos, toda a cidade foi destruída, o muro, o templo foi destruído, e muitos anos depois o templo ele foi reconstruído. E era realmente uma das grandes maravilhas do mundo daquela época, e se tivesse construído ainda hoje, certamente seria uma das 7 maravilhas do mundo. E quando Jesus estava lá no templo, algumas pessoas começaram a elogiar o templo. Como ele estava adornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus não estava jogando um balde de água fria sobre o que aquelas pessoas estavam chamando a atenção. Mas infelizmente as pessoas estavam tão cegas. O próprio Messias estava diante deles e eles estavam ali admirados mais com a construção, com a beleza do templo que tinha sido reconstruído, e não adoraram, não serviram e não creram no próprio Messias. Então Jesus agora, ele adverte, dizendo que naquele lugar que era tão estável, aquele lugar que era tão lindo, tão formoso, viria um juízo, algo iria acontecer, e não ficaria ali pedra sobre pedra. Então, logo em seguida, os discípulos perguntam ao Senhor, no versículo 7, ele diz assim: perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir? Jesus agora vai responder e trazer muitos ensinamentos para a vida dos discípulos. Versículo 8, ele diz assim: respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou, e também chegou a hora. Não sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Para as pessoas daquele tempo, para os discípulos, iria acontecer muitas coisas logo em seguida, logo depois da assunção de Jesus subir aos céus, mas o fim ainda não seria logo. E como não foi logo em seguida a ressurreição de Jesus e a assunção de Jesus aos céus. E Jesus continua dizendo, no versículo 10, então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Veja que Jesus aqui ele está respondendo a uma pergunta dos discípulos sobre quando sucederia aquelas coisas que Jesus estava profetizando. A princípio Jesus tinha falado do templo, mas Jesus tinha falado anteriormente também sobre a sua vinda, os sinais da sua vinda, que ele viria com poder e grande glória, ele viria para arrebatar os seus. E eles, quando perguntam a Jesus, Jesus começa a trazer uma resposta de vários acontecimentos que estariam apontando, mostrando para o fim. Primeiro, nós vemos aí no versículo 8 que Jesus vai falar sobre os falsos profetas, os falsos ensinamentos, aqueles que iam chegar dizendo que eram o próprio Messias, que era o próprio Salvador, o próprio Jesus, ou outros de uma maneira muito precipitada, errônea, dizendo chegou a hora, como muitas pessoas já profetizaram a segunda vinda de Cristo de uma maneira totalmente equivocada. Mas também ele adverte os seus discípulos sobre guerras e revoluções. Mateus vai falar sobre guerras e rumores de guerras. Mas logo no final do versículo 9, ele vai dizer, mas o fim não será logo. Quantas guerras já
aconteceram terríveis guerras em várias nações, né? Tivemos aí a Segunda Guerra Mundial, mas Jesus tinha dito que o fim não seria logo. Era necessário acontecer outras coisas para que realmente chegasse o fim, chegasse o tempo determinado por Deus. E ele continua no versículo 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Tanto haveria guerras em vários lugares, como também seria de nação para nação, de reino contra reino se levantando. No versículo 11, ele diz: haverá grandes terremotos. Muitos terremotos já aconteceram e grandes terremotos já aconteceram na história da humanidade. E sabemos que tudo isso está apontando para o fim, apontando para o dia glorioso da segunda vinda de Cristo. Mateus, ele vai dizer que é o princípio das dores, o princípio das dores. Mas ele diz ainda no versículo 11, epidemias e fome em vários lugares. Epidemias e fome em vários lugares. Quero chamar a sua atenção aqui para a sequência que Jesus ele vai tratar aqui. Primeiro vem epidemias e depois vem fome em vários lugares. A epidemia, né, quando ela é muito grande, ela vai trazer uma desestabilização da economia. Afeta as nações, afeta as cidades, afeta estados, e isso vai trazer fome. Isso vai gerar muitos necessitados. E aqui Jesus estava mostrando o que iria acontecer antes da sua vinda, antes de que chegasse o tempo do fim. Epidemias em vários lugares. O mundo já viveu grandes epidemias, né? Já citamos na transmissão anterior sobre a gripe espanhola, sobre a peste negra ou a peste bubônica, o vírus ebola, tantas pestes que já aconteceram no mundo. E essa daqui, essa que estamos vivendo agora, essa situação tão difícil, tão terrível que nós estamos vivendo no mundo, nunca houve igual. Um número tão grande de pessoas contagiadas, só que em diversas partes do mundo. As outras epidemias que aconteceram foram restritas mais a alguns países ou até a alguns continentes, mas não se alastrou tanto quanto essa. Entendemos que diante disso, Deus está falando com a humanidade, Deus está chamando a humanidade a olhar para a sua palavra, a olhar para aquilo que Ele mesmo predeterminou. E Ele está chamando aos homens em todos os lugares que se arrependam dos seus pecados. Há uma mensagem aqui, tanto para os servos do Senhor, aqueles que já servem a Cristo, que se converteram a Cristo, como para aqueles que ainda não se converteram ao Senhor. O tempo está próximo. A vinda de Jesus se aproxima. E nós devemos olhar para o que está acontecendo à nossa volta e comparar com o que diz a Bíblia. A Bíblia está se cumprindo a cada dia. Por mais que muitas pessoas não creiam e desprezem a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel e nada dela pode passar. Tudo aquilo que Deus determinou em sua palavra se cumpriu e se cumprirá. E eu quero ainda chamar a sua atenção. No versículo 11 ele diz: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas estas coisas, aí Jesus agora vai falar com os seus servos de uma maneira muito específica: lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e governadores por causa do meu nome.
Muitos dos cristãos dos primeiros séculos vivenciaram isso aqui. Muitos cristãos no mundo vivenciam a perseguição de uma maneira muito ferrenha, muito dura. Agora, Jesus disse que tudo isso iria acontecer por causa do nome dele. Então, seguir a Cristo, servir a Cristo, não é sinônimo de que não vamos passar por aflições, de que não vamos sofrer nesse mundo, não, de maneira nenhuma. Jesus está advertindo aqui, mostrando que os servos dele seriam perseguidos, passariam por perseguições. E todos esses acontecimentos também que ele retratou antes, falou antes aqui sobre os falsos profetas, sobre as guerras, terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, os servos do Senhor também passam por isso. A igreja do Senhor também vivencia isso. Como a igreja do Senhor deve vivenciar essas coisas? Qual deve ser a nossa atitude diante das angústias, das aflições que passamos aqui? Necessitamos entender o que diz a palavra de Deus, como Deus nos chama a atenção para isso. Então, primeiramente, Jesus diz lá no versículo 9, não vos assusteis. Quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente vai lendo a palavra, quando sucede acontecimentos como esse que nós estamos vivendo agora, a gente lembra logo da palavra e diz, é cumprimento da palavra de Deus. E isso não nos deve levar a ficarmos assustados, a ficarmos temerosos, mas ficarmos atentos, sabendo que a palavra de Deus ela está se cumprindo e o que Deus quer que nós façamos nesse tempo. Qual é a mensagem de Deus para a igreja? Primeiramente, não vos assusteis. É necessário que tudo isso aconteça. Veja o versículo 13, ele diz, e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Queridos irmãos, eu quero chamar a sua atenção para o que Jesus ele fala aqui. Sobre tudo o que Jesus chama a atenção diante das aflições dos discípulos, das perseguições, aqueles que estariam diante das autoridades, mas não somente eles, é que isso iria acontecer também para que eles fossem testemunhas. Deus levou os servos deles à presença de reis, a presença de governadores, que de outra maneira eles não iriam se não fosse através da perseguição, através das lutas. E esses homens, quando chegaram lá, muitos deles testemunharam de Jesus, pregaram o Evangelho. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo e com tantos servos de Deus que não deixaram de anunciar o Evangelho. Vejamos, amados irmãos, também o que diz Atos. O livro de Atos, ele vai mostrar claramente a ordem do Senhor, que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A palavra do Senhor vai mostrar que logo em seguida, após o derramamento do Espírito Santo, um grupo de crentes, de cristãos, que era cerca de 120 pessoas que estavam reunidos ali, claro que havia mais crentes, mas aqueles que estavam reunidos ali eram cerca de 120 pessoas, houve um número tão grande de convertidos no dia de Pentecostes, que a igreja passou de 3.000 pessoas. Estavam vivendo de uma maneira tão maravilhosa ali, cheios do amor, cheios da graça do Senhor, vivendo a palavra de Deus, mas por outro lado eles estavam sendo negligentes, eles estavam testemunhando de Jesus, pregando o Evangelho, mas deixaram de cumprir o que Deus tinha ordenado, que era para que eles fossem testemunhas ou pregassem o Evangelho em todas as nações, e eles ficaram ali. E o que foi que Deus utilizou para que eles pudessem obedecer a palavra do Senhor, para que eles pudessem testemunhar onde Deus queria que eles testemunhassem? Deus usou a perseguição. Depois da morte de Estevão, a Bíblia diz, nos capítulos 7 e 8 de Atos, que se levantou uma grande perseguição contra a igreja. E eles se espalharam por vários lugares.
Começaram a pregar somente para os judeus que estavam nesses lugares, mas depois um grupo começou a pregar também para os gentios, aqueles que não eram judeus. E a palavra de Deus ela foi se expandindo, o propósito de Deus foi se cumprindo. E o Evangelho chegou até nós, bendito é o nome do Senhor por isso. Mas olha o que Deus usou. Deus usou perseguição, Deus usou sofrimento para poder despertar a sua igreja para realizar a sua vontade. Irmãos, muitas vezes Deus vai levar a sua igreja, vai levar o seu povo a passar por momentos difíceis de aperto para que o povo lembre da palavra e cumpra a palavra. Nós temos uma oportunidade tão grande de pregar a palavra nesse tempo. Só tem algo, irmãos, que pode trazer um real conforto ao coração das pessoas. É o Evangelho de Jesus, é a palavra de Deus. E eu não estou falando de uma mensagem que nós vamos falar, olha, não se preocupe, tudo isso vai passar, não se preocupe, creia em Deus. Sim, devemos entender que Deus está no controle de todas as coisas, chamar as pessoas a confiar em Jesus, mas sobretudo, elas precisam entender que são pecadoras, assim como nós somos pecadores, assim como Deus nos chamou ao arrependimento, Deus está chamando a todos os homens para que se arrependam enquanto há tempo. O profeta Isaías disse, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa madrugada, irmãos, eu recebi um vídeo de uma pessoa que estava sendo socorrida, estava muito mal. Rapidamente essa pessoa piorou de saúde. E hoje pela manhã recebi a notícia que essa pessoa morreu, aqui em João Pessoa. Tão rapidamente o quadro de saúde daquela pessoa piorou rapidamente. E eu escutei uma notícia, logo em seguida escutei outra, que essa pessoa tinha morrido. Quantas pessoas têm partido sem Cristo, têm partido sem Jesus? Eu não sei especificamente o caso dessa pessoa. E Deus está chamando agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. E está chamando a sua igreja a testemunhar do Evangelho. Ele diz, e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Todas essas coisas acontecem, irmãos, e quando essas coisas, catástrofes acontecem, terremotos, epidemias, fome, guerras, rumores de guerra, perseguição à igreja, Deus também desperta a sua igreja. Muitas vezes necessitamos ser chacoalhados pelo Senhor, despertados pelo Senhor. Muitas vezes vamos levando a nossa vida cristã muito acomodadamente, tranquilamente, sem despertarmos para a missão que Deus nos deu para pregar o Evangelho. É verdade, meu irmão? A porta da salvação está se fechando. A porta da salvação está para fechar. E quando Deus fechar a porta da salvação, ninguém mais poderá abrir. Portanto, amado irmão em Cristo, amada irmã, você está tendo oportunidades, e muitas oportunidades. Você pode até dizer assim, olha, mas nós estamos em um isolamento agora. Mas você tem redes sociais, por isso que você está aqui ouvindo essa mensagem. Ligue para pessoas, pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho para tantas pessoas que você tem a oportunidade de se conectar com elas. Aproveite essas oportunidades. Recebi, irmãos, ligação de gente chorando, desesperado diante dessa situação. E eu só tenho que mostrar para ela uma coisa, tranquilizar o seu coração. Diante, muitas vezes, há uma histeria muito grande diante dessa situação. A gente sabe que sim, que leva pessoas ao pânico. Por outro lado, tem pessoas que estão subestimando, não entendendo a seriedade da coisa. Nós precisamos ter equilíbrio. A situação é muito séria. Mas nós devemos ter cuidado para que pessoas não se desesperem, né? E daqui a pouco começa até um grupo grande de pessoas ceifando a sua própria vida. Então, pessoas que ligam para mim chorando, desesperadas. É o momento, tenho de pregar o Evangelho, de mostrar que Deus está chamando homens e mulheres ao arrependimento. Enquanto há tempo, entre em contato com seus familiares, pregue o Evangelho, anuncie Jesus. Falem do amor de Deus, não perca tempo. Veja, irmãos, que nós temos uma ferramenta que os primeiros servos do Senhor, os discípulos, os crentes do primeiro século não tiveram, que é a internet. E nós devemos usar para o bem, devemos usar para a glória de Deus.
Estamos usando aqui para transmitir a palavra de Deus, tantos meios, tantos servos de Deus que têm pregado o verdadeiro evangelho nesse tempo. Usemos isso. Oremos por salvação de pessoas. Essa é a mensagem de Deus para a igreja. Deus não quer que a igreja fique assustada. Tampouco que a igreja se acomode, mas que a igreja testemunhe o evangelho. E você que me escuta nesta tarde, e você ainda que não se converteu ao Senhor, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, entenda uma coisa. Esse é um sinal de Deus. A palavra de Deus está se cumprindo. E a porta da salvação, que ainda está aberta, eu não sei até quando, ela vai fechar. E quando ela fechar, ninguém mais poderá abrir. Se arrependa dos seus pecados. Entregue a sua vida a Cristo. Creia que Ele e somente Ele pode perdoar os seus pecados, mudar a sua vida. Abandone a vida do pecado. A palavra do Senhor diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Se você se arrepender de todo o seu coração, se você crê em Cristo, aquele que é Deus, que se fez carne e habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário, morreu pelos pecadores, ressuscitou ao terceiro dia, que falou e a sua palavra se cumpriu e se cumprirá tudo que ainda está para se cumprir. Se você crê nele de todo o seu coração, hoje mesmo você recebe a vida eterna. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Portanto, hoje mesmo, onde você está, Deus está falando com você. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Dobre os seus joelhos, se você pode fazer isso, ou mesmo na cama onde você está, ou pode estar, onde você estiver agora. Clame ao Senhor a sua misericórdia, o seu perdão, entregue sua vida a Cristo. Hoje mesmo, a salvação de Deus pode chegar ao seu coração. Hoje mesmo, Deus pode mudar a sua história. Hoje mesmo, Jesus pode encher o seu coração da verdadeira esperança, da viva esperança. Eu posso até falar para você aqui: olha, essa situação vai passar. Essa situação vai passar. Deus é poderoso para fazer com que isso cesse muito antes do que tudo o que está sendo anunciado aí. E nós estamos orando, a igreja do Senhor está orando. Mas a maior esperança que nós queremos pregar, a maior esperança que nós anunciamos aqui, é a esperança em Cristo. A Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, igreja do Senhor, não se assuste. É cumprimento a palavra. O Senhor é fiel, o Senhor é bom. Igreja do Senhor, a Bíblia diz: alegrai-vos da esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Você que nos escuta, que ainda não se converteu ao Senhor, se arrependa hoje, entregue a sua vida a Jesus hoje. Eu quero orar e logo em seguida queremos cantar uma canção que diz assim: um dia tudo irá findar, um dia Jesus, Ele voltará. Mas vamos, nesse momento, estar orando ao Senhor. Você que está aí ouvindo, que ainda não se converteu ao Senhor, você pode nesse momento também orar, pedir a Deus perdão pelos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus, se converter a Ele. Deus está chamando você. Vamos orar ao nosso Deus e orar também por uma intervenção de Deus nessa situação. A igreja do Senhor não pode deixar de orar, de clamar ao Senhor. Ore ao Senhor onde você está. Deus Todo-Poderoso, nós engrandecemos a Ti, nós exaltamos ao Senhor, pois Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que fala e se cumpre. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que o Senhor fala,
tudo que o Senhor falou que se cumpriria, se cumpriu. E o que se cumprirá ainda, Senhor, nós temos a plena certeza que acontecerá. Portanto, Deus amado, nós te louvamos, pois a tua palavra diz que nós não devemos nos assustar, nós não devemos temer, nós não devemos, Senhor amado, vivermos desesperados, mesmo com as notícias tão amedrontadoras, Senhor, que se levantam a cada dia, mas nós devemos confiar no Senhor. O Senhor está conosco, o Senhor zela pela vida do teu povo. Senhor, agora te pedimos, Senhor, tem misericórdia das pessoas que nesse momento, em seus lares, Senhor, talvez em outros lugares, que estejam ouvindo, Deus amado, a mensagem da tua palavra, que ouviram aqui, que o teu Espírito Santo age em suas vidas, que o Senhor venha gerar arrependimento, que o Senhor venha trazer fé ao coração dos teus eleitos, para a glória do teu nome. Pedimos, ó Deus amado, acalma os corações também que estão atribulados, que estão angustiados. Acalma, Senhor, nessa tarde, no nome de Jesus. Pai, vem intervir nessa situação. Rogamos a Ti para que o Senhor, Pai amado, no nome de Jesus, traga uma solução e tudo possa voltar, Senhor, à normalidade. Mas que as nossas vidas nunca mais sejam as mesmas. A Tua igreja seja despertada, avivada, para a glória e louvor do Teu nome. Nos leva a pregar o Teu Evangelho, a anunciar a Tua palavra com ousadia, para louvor do Senhor. No nome de Jesus. Amém. No nome de Jesus. Nós queremos louvar ao Senhor com um cântico. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Vamos louvar ao Senhor. Nós temos essa esperança bendita no nosso Deus. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia assim lhe bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar esse torrão ao léu. Não quero saber de ficar. Um dia eu voarei, de asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei
ao doce eterno lar, a casa do meu rei. Esse dia se aproxima, a gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Glória a Deus. Dia bendito em que veremos o Senhor face a face. Esse dia se aproxima. Como é bom saber, irmãos, como é bom saber que os sinais da sua vinda, como diz a canção, já se mostra a cada vez. Queridos, nós queremos estar respondendo as mensagens, não podemos responder agora por estarmos ao vivo aqui, tanto no Facebook como no Instagram. Nós queremos em seguida estar respondendo os amados irmãos. Que o Senhor fortaleça grandemente a sua vida, bom ânimo, alegria, louvor. É tempo de orarmos. Nós estamos, irmãos, vendo uma grande mobilização, vou falar de uma maneira específica, de nossa igreja, a Igreja Evangélica Congregacional aqui no bairro das Indústrias. Há uma grande mobilização das famílias em realizarem um culto doméstico, um tempo de leitura da palavra. Estamos lendo o livro de Provérbios, um capítulo por dia, orando ao Senhor, louvando a Deus, e temos ouvido muitos testemunhos de como esse tempo tem sido um tempo de edificação, de fortalecimento na presença do Senhor. Esperamos em Deus que quando passar esse tempo, quando chegarmos ao outro lado, quando o Senhor acalmar essa tempestade, esse tempo de busca a Deus não passe, mas que a igreja seja poderosamente despertada pelo Senhor para buscar a Ele. Queridos irmãos, em relação às autoridades, eu gostaria de trazer uma orientação diante de tudo o que estamos vivendo, nesses últimos dias aqui na nossa nação, de uma maneira muito específica. Nós sabemos que é no mundo, não só aqui no Brasil, mas a nossa nação de uma maneira muito específica. Eu gostaria de chamar a sua atenção também para o que diz a palavra do Senhor em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, diz assim: antes de tudo, pois exorte que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 4 ainda diz assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, é bom e agradável diante de Deus nós orarmos pelas autoridades. Nós sabemos que esse tempo não é um tempo fácil para ninguém, principalmente para aqueles que têm uma responsabilidade de tomar decisões que estão relacionadas a mais de 200 milhões de habitantes no Brasil, falando especificamente da nossa nação. Entendemos que erros podem ser cometidos, equívocos e muitas vezes gravíssimos. Nós não estamos aqui para julgar ou defender A ou B, mas estamos aqui para instruir a que cumpramos a palavra de Deus. Devemos orar pelas nossas autoridades. Eu tenho visto muitas pessoas, infelizmente, xingando autoridades, estão pecando contra Deus. Isso não quer dizer, irmãos, quando somos cristãos, que vamos agora aceitar aquilo que está errado de maneira nenhuma, e somos livres nesse sentido para expressar as nossas opiniões. Agora, nunca ofendendo ninguém, mas fazendo a diferença como cristãos nesse mundo, orando pelas autoridades, cumprindo a nossa responsabilidade de cidadão. Esse é um tempo que devemos, sim, irmãos, obedecer às orientações do Ministério da Saúde. É um tempo de isolamento social, um tempo, um momento. Esperamos em Deus que
tudo comece a voltar à normalidade em um tempo muito breve. É um tempo de seguirmos as orientações dos profissionais de saúde que têm lutado aí e orarmos, irmãos, também pela economia do nosso país. Que Deus tenha misericórdia. Lembremos o que falamos aqui, que o que segue as epidemias é a fome, né, em vários lugares. Então, entendemos que esse tempo pode ser um tempo de grande desemprego. Escutei de um amado irmão hoje, que onde ele trabalha, um posto de combustível, que de 8 funcionários que tinha aquele posto de combustível, 6 deles foram demitidos. 6 deles foram demitidos. Então, as empresas não vão suportar muito tempo. Essa é uma realidade. Não vão suportar muito tempo, não vão sustentar funcionários por muito tempo. E a gente vê o governo buscando uma medida ou outra, até acontecendo precipitação, voltando atrás, mas também tendo cuidado. Não estou aqui defendendo o governo A ou B, irmãos, não, de maneira nenhuma. Mas tendo cuidado para que um número muito grande de pessoas não fiquem desempregadas. E nós devemos orar para que Deus dê sabedoria ao presidente, para que Deus dê sabedoria aos ministros, secretários, governadores, prefeitos, para que tomem decisões sábias nesse momento. Porque se não tomarem decisões sábias, irmãos, as consequências podem ser gravíssimas, gravíssimas na economia, a falta de emprego. E, por outro lado, também, nós temos o Ministério da Saúde que está aí orientando-nos como nós devemos nos portar nesse tempo, né, em relação a esse período de isolamento, que é necessário. Sabemos que nem todos, né, podem estar isolados, né, com suas famílias. Tem muitos trabalhadores em padarias, supermercados, né, vigilantes, policiais, os da área da saúde que a gente tem falado constantemente aqui, em tantas áreas, pessoas que não podem parar, senão o país para de uma vez. A situação está muito complicada. Então, queridos, não xingue, não fale mal. Esse não é o papel do crente. O papel do crente é orar pelas autoridades. E a Bíblia diz, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e honestidade. Então, quando nós oramos pelas autoridades, Deus intervém nelas e através delas, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e honestidade. Clamemos ao nosso Deus. Ele tem a solução. Ele tem a solução. Deus abençoe grandemente a sua vida. Queremos agradecer a todos por estarem fazendo parte dessa live, desse culto aqui online. Queremos estar realizando, conforme a vontade de Deus, todas as quartas e domingos, sempre às 5 horas da tarde. Quartas e domingos, sempre às 5 horas da tarde. Esperamos no Senhor que seja um tempo de edificação, de fortalecimento para as nossas vidas. Deus abençoe a todos os irmãos de outras igrejas evangélicas que estão conosco, estiveram conosco aqui. Um grande abraço. Los hermanos de Bolívia, ¿no? Un gusto poder tenerlos acá. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga Bolívia, en el nombre de Jesús. Forte abraço a todos, em nome de Jesus. Estou aqui com Laís, a minha filha. Nós vamos estar depois colocando esse vídeo também no YouTube. Nós temos lá a conta da nossa igreja. Você pode depois estar visualizando e até repassando isso para outras pessoas. Nosso próximo encontro, vamos estar juntos, se Deus assim permitir, domingo, 5 horas da tarde. Um grande abraço a todos. Deus os abençoe em Cristo Jesus.